Atenção, atenção, notícia de última hora. Rapaziada, jogador de nome chegando no esporte para a temporada. É esse tipo de jogador que o torcedor do esporte queria, principalmente se tratando do meio-campo. A gente tá falando do Jean Carlos. O Jean Carlos, ex-náutico, que também rodou aí por algumas equipes do Brasil depois que saiu do Náutico. É um jogador que a torcida do esporte sempre quis. E eu vou falar aqui minha opinião. Jean Carlos pode ser o novo meia do esporte a qualquer momento. Tudo pode acontecer devido ao Max. Rapaziada, eu vou contar aqui, eu vou explicar aqui o porquê que o Max pode ter a ver. Essa informação eu recebi ontem de madrugada, conversando com um brother meu, né, que também tem ligação, que conversa com pessoas de dentro do clube, e aí ele me falou uma situação com referência ao Max. Será que está sendo feita uma troca? O Max está indo para a Chapecoense e o Jean Carlos está vindo para o esporte? Pode ser que seja uma troca. E se for essa troca, foi a melhor troca. Se acontecer isso aí, é a melhor troca que o esporte pode fazer. É incrível. Seria muito bom. Até porque o Jean Carlos nem se compara. O Jean Carlos é muito mais jogador do que o Max. Se você olhar, inclusive, no nível mais baixo que o Jean Carlos está jogando hoje, se você pegar em números, eu vou mostrar aqui para vocês, em números, de que o Max não chega nem perto do Jean Carlos. Seria uma troca maravilhosa, né? Ou então pode ser uma compensação. A gente vai falar sobre tudo isso aí. Agora, eu vou trazer aqui a matéria do GE, né? E aí a gente fala também sobre a questão do Max, né? Falando, né? O Max que foi embora, né? Vai para a Chapecoense. O Max provavelmente não está satisfeito, até porque não está tendo tanto espaço. Teve muito espaço, viu, seu Max? Teve muito espaço e não conseguiu concretizar, né? Não conseguiu deslanchar no esporte. E é isso que aconteceu. Aí não adianta ficar reclamando depois, né? Mas deixa teu like, se inscreve no canal aqui, tá? Deixa teu like, a gente vai falar essa novidade agora. Deixa teu like, se inscreve no canal aqui para notificação. Verifica tua inscrição aí, que às vezes fica... A plataforma desinscreve você, muitas vezes. Tá rolando a Copa do Mundo, hein, rapaziada? Cada jogo gigantesco, né? O Vozinha, né? Fazendo história aí, né? O goleiro do Cabo Verde fazendo história aí. Eu até soltei um... Mas mesmo rolando a Copa do Mundo, o esporte tá aí no mercado, tá de olho. Inclusive, o repórter João Vitor Borim falou com esses dirigentes do esporte lá nos Estados Unidos, onde tá acontecendo a Copa do Mundo. E eles falaram, né, que estão ansiosos pela janela abrir para eles começarem a formalizar as contratações, né, que o esporte precisa de fato. Eu falei aqui no meu vídeo, no pós-jogo, né? Quem não viu o meu pós-jogo, vou deixar um card aqui para vocês verem, dar essa moral. O meu canal tá passando por uma situação de refazer as visualizações, né? E aí é uma mudança da plataforma, que faz parte, né? Qualquer canal tá passando por isso. Enfim, já deixa o like lá e também vê, tá? Então, eu recebi a informação ontem de madrugada, através desse meu brother, que tem ligação com o clube, de que o Jean Carlos poderia estar sendo feita a troca com o Max. O Max vai para lá e o Jean Carlos vem para cá. É uma suposta negociação de troca. Talvez o esporte vai falar sobre isso, até porque foi falado, burburinho muito nas páginas do esporte hoje, mas talvez o esporte desconverse. E o Jean Carlos pode chegar aí. O Jean Carlos, a real é que não está tendo tanta oportunidade lá na Chapecoense. Não está tendo tanta oportunidade e seria uma oportunidade de ouro agora, já que ele não veio para o esporte por culpa do Náutico. O Náutico não quis liberar o Jean Carlos para o esporte naquela época. E o próprio Jean Carlos falou que iria para o esporte, que queria ir para o esporte. Então, assim, há um namoro muito tempo do jogador com o clube. Há um namoro há muito tempo do esporte com o Jean Carlos. Mas vamos, primeiramente, falar sobre essa questão do Max, né? E aí eu vou trazer as estatísticas do Jean Carlos, né? Max encaminha a saída do esporte. Veja detalhes aqui, ó, matéria do GE. Max encaminha saída do esporte. Meia é aguardado pela Chapecoense neste fim de semana e não deve mais atuar pelo esporte. Não vai fazer falta. Max é um jogador que teve... Vou dizer aqui, ó. Vou já pegar a estatística dele aqui para você. Aqui, ó. Nota do SofaScore aqui, ó. 16 partidas, um gol e uma assistência. 16 partidas, um gol e uma assistência. Ele teve muita oportunidade, gente. E nas últimas oportunidades que o Max teve, ele simplesmente tocava para trás. Eu nunca vi atacante, ou meio atacante, que não produz ofensivamente. Ele produz defensivamente. Ele só quer trocar passe para trás ou para o lado. Ele não é um cara contundente. Ele foi no Campeonato Pernambucano, quando o nível era bem mais baixo. Mas quando o esporte exigia um jogo de excelência maior, com equipes maiores, ele sumia. E ele é só um dos que vai pegar o beco. Tem vários que vão pegar o beco. Tem muito jogador ainda que vai sair do esporte. Vejam bem, hein? Tem muito jogador do esporte ainda que vai sair. Rapaziada, continuando a matéria aqui, o Meia Max tem saída encaminhada do esporte, né? O jogador está na fase final de assinatura de contrato para defender a Chapecoense no meio do ano. O Cuiabá detentor dos direitos do jogador o emprestará novamente na temporada. Já era esperado, jogador fraquíssimo. E aí, você vai sentir falta do Max? Jogador que não decide nada, que não consegue render o que se esperava, talvez. E tem aqui, ó.
uma parte da matéria falando a possibilidade do meia, aliás, sequer, mas não há possibilidade do meia sequer vestir mais a camisa do Sport, apesar do jogo meio de semana contra o Atlético de Goiás. O staff do atleta trabalha para que ele se apresente à equipe de Chapecó, ou seja, o próprio jogador, a gestão dele, não quer ele mais no Sport. Ele não está tendo oportunidades como eles achavam que deviam ter. Bom, rapaziada, anunciado em janeiro, Max foi o 5º reforço oficializado para atuar na temporada. O atleta chegou em ao clube por empréstimo junto ao Cuiabá, com vínculo até 30 de novembro deste ano. E aí, aquele negócio, né? A turma se ilude muito com o campeonato estadual e o cara faz aquela coisa, enfim. E aí, a turma acha que fazendo Pernambucano é fazendo Brasileirão da Série B. Rapaziada, vamos voltar a falar de Giancarlo. Eu vou trazer as estatísticas do Giancarlo aí na última temporada, na temporada atual e na última temporada, para vocês verem a diferença, lógico, mas eu preciso trazer em números para vocês. Só lembrando que esse vídeo tem um oferecimento de Montenegro Cargas, aqui ó, o boné da Montenegro Cargas é o patrocinador oficial. Há mais de 11 anos a Montenegro Cargas vem trazendo para você o melhor serviço de transporte, né? Se sua empresa quer transportar com segurança e um preço justo, não tem empresa melhor aqui, ó, Montenegro Cargas. E aí você já entra em contato, entra no link aí e já entra em contato com a Montenegro Cargas e adquire o teu serviço, tá? Segurança é Montenegro Carlos, tá? E também Joga Fácil GR. Esse vídeo também tem oferecimento da Joga Fácil GR, que é a tua loja de camisas de time de futebol de diversas modalidades, seja tailandesa, seja também premium, camisas masculinas, femininas, de todos os tamanhos, tem todos os tamanhos para você, camisas históricas das seleções, tem seleção de todo tipo, seleção já vai pro segundo jogo. Tu ainda não adquiriu teu manto com um preço bem baixinho? Aqui, ó, Joga Fácil GR, entra no link aí. Bom, rapaziada, Jean Carlos, o que eu acho? Quando ele era jogador do Náutico, ele era jogador que era muito identificado com o Náutico, né? Vale lembrar, é um jogador que tinha um grande talento, bola parada principalmente. Mas eu olhava pro Jean Carlos como um cara que não tinha um nível, entre aspas, grande para jogar no Sport na época. Eu acho que o Sport que vivia com o Lucas Lima, que tinha Lucas Lima, tanto é que trouxe o Lucas Lima é mais jogador do que o Jean Carlos. Tem muito mais peso, jogou seleção brasileira, Palmeiras, campeão brasileiro, jogou bem também em outras equipes, jogou no Santos, jogou no Fortaleza. Então, era uma diferença muito grande, né, do Jean Carlos pro Lucas Lima. E aí o Jean Carlos, quando ele saiu do Náutico, ele me adquiriu o meu respeito. Eu acho que o Jean Carlos, quando saiu do Náutico, ele abriu o leque dele e ele mostrou que ele tinha uma qualidade a mais que ele tinha no Náutico. Vamos e convenhamos, o Náutico ele jogou uma Série C, jogou uma Série B ali, depois ele caiu de produção. Muita gente reclamou na época, pouca gente tá lembrando, mas ele também ficou de fora na época da pandemia e ele não voltou da mesma forma. Então isso requer também o atleta ele ter uma revigoração na sua carreira. E ele não estava tendo na época. Mas ele queria vir para o esporte na época e muita gente, vamos dizer assim, valorizou isso. Eu não fui a favor na época. Depois que ele saiu do Náutico e ele foi jogar em outras equipes, ele decidiu em alguns jogos, principalmente na Série B, eu passei a olhar com outros olhos o jogador Jean Carlos. Então, no meu ponto de vista, o Jean Carlos é um jogador hoje de nível B. É um jogador que é o nível da competição, principalmente quando ele jogou pelo Juventude, jogou bem também. Então, eu acredito que o Jean Carlos ele é a peça fundamental que o esporte precisa para a temporada. Um meia cadenciador, um meia que bate falta e um meia completo. Escanteio, falta, visão de jogo, chute de longa distância. Ele é hoje um jogador completo de Série B. Se você vê o Perotti, na minha análise antes de Perotti vir para cá, eu falei que era um 9 completo para a Série B para o esporte. E deu-se a verdade sobre isso. E foi isso que eu estava correto. Ele é um 9 completo para a Série B. Para mim, o 10 completo para a Série B é o Jean Carlos. Então, acredito que o Jean Carlos, sim, é um jogador interessantíssimo, de grande potencial para ajudar o esporte a voltar para a Série A. E seria maravilhoso se isso fosse verdade do Max e a troca aí do Max para o Jean Carlos. Ou alguma coisa, alguma compensação para o Jean Carlos vir para o esporte. Eu acho que o esporte tinha que, sim, envolver negociação com o Jean Carlos, sim, para trazê-lo, mas eu quero também a tua opinião aí. E aí, a temporada do Jean Carlos é essa aqui, ó. A temporada do Jean Carlos é essa. Ele tem 17 partidas, 2 gols e 2 assistências, sendo banco lá, né? Na Chapecoense. Chapecoense que está na Série A hoje, saco de pancada, vai voltar para a Série B, né? Infelizmente, o trabalho do Dalpozo chegou a um determinado limite e depois os outros não continuaram da melhor forma, né? Na última temporada, ele jogou ano passado pelo Criciúma, 22 partidas, 3 gols e 1 assistência, ou seja, ele entrega pelo menos 4 gols para você por temporada. No Juventude foi um grande lastro que ele teve, ele jogou 2 temporadas, foram 28 partidas e 5 participações em gol. No Ceará, 36 partidas e 6 participações em gol. Então, rapaziada, o Jean Carlos ele contribui para alguma coisa. Agora tem que ter um time jogando com ele. Tem que ter um time ali. E eu acho que o Sport tem o Barleta, o Sport tem o Perotti, o Sport tem o Zé Lucas. Por mais que eu acho que o Zé Lucas vai sair, o Sport tem jogadores aí que podem ajudar de certa forma. Diz aí o que é que tu acha. Jean Carlos é o jogador que tu queria no time? Dá tua opinião, é importante. Deixa teu like e hype o vídeo, que é importante também. Vou deixar os vídeos aí que vocês possivelmente não viram, que eu falei. Abraço.